Olá, olá, querido, graça e paz, como é que tá você? Tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui para fazer uma live especial. Nem avisei ninguém que eu ia fazer essa live. Eu tô aqui no grupo de profundidade bíblica, um grupo fechado, grupo privado, só para quem gosta de estudar a palavra de Deus, tá? E eu vou falar uma coisa interessante para você. Hoje o tema que eu quero ministrar é: quem é Jesus para os judeus? Eu estou numa pesquisa profunda sobre isso, pesquisando como os judeus olham para Jesus. Quem é Jesus para os judeus? É claro que eu vou melhorar essa pesquisa, depois eu vou trazer mais informações para vocês sobre como os judeus pensam de Cristo, o que eles acham de Jesus. E eu tive essa curiosidade, porque eu já vim pesquisando há algum tempo, de que os judeus esperam por um Messias. Jesus não é o Messias que os judeus aguardavam. Eles estão aguardando o Messias prometido no Antigo Testamento. E nós sabemos como cristãos que o Messias que eles esperam e que vai preencher dentro da ótica deles todos os requisitos como Messias será o anticristo. Mas eles não acreditam dessa maneira, porque eles não acreditam em anticristo. Pelo contrário, eles já são o anticristo. Os judeus, eles já se revelam anticristos. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Se você for conversar com um judeu, pesquisar, ver os vídeos, que eu já vi alguns, sobre como que os judeus pensam de Cristo, eles são anticristo. Se você perguntar para o judeu quem é Jesus para você, para ele não ofender o cristão, os judeus mais educados, porque tem judeus bastante mal educados, tá? Os judeus, para não te ofender, eles vão dizer que Jesus foi um grande rabino, um grande profeta, uma grande pessoa, mas nada mais do que isto. Então, na verdade, eles dizem que Jesus não preencheu os requisitos como Messias. Ele não preencheu os requisitos de Messias. Veja bem, entendeu? Tudo que o Messias, tudo que era dito sobre o Messias, de onde ele viria, quem ele viria, como ele falaria, o que aconteceria com ele. Inclusive, uma das características que eles não acreditam que Jesus era o Messias, porque Jesus morreu e ressuscitou na ótica cristã, na visão e na doutrina cristã. Para eles, o Messias não vai morrer. O Messias, ele não morre. Aliás, uma curiosidade interessante. Os judeus, tanto os judeus como os muçulmanos, os dois, para você ter uma ideia, o muçulmano também acredita nisso, que quem morreu na cruz não foi Jesus. Eles acreditam que quem morreu na cruz no lugar de Jesus foi Judas. Isso é uma coisa interessante, a gente não crê nisso. Nós cremos que Jesus foi quem morreu na cruz. Eles acreditam ainda que o corpo de Jesus, quem morreu, tem uma linha judaica que acredita que Jesus não morreu na cruz, quem morreu foi Judas. E outros acreditam que Jesus não ressuscitou e o corpo de Jesus foi roubado. Essa é outra linha de interpretação. Agora, preste bem atenção numa coisa. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, porque Jesus não, dentro da ótica dele, eu vou repetir aqui, não preencheu o requisito de um Messias.
para resolver o problema do mundo. E o Messias que os judeus aguardam até hoje é aquele que vai resolver o problema de toda a humanidade, vai resolver o problema de toda a humanidade, tá? Na verdade, para eles, o Messias, que nós acreditamos que é o anticristo, ele será realmente um ser humano normal, tá? Nascido realmente de mulher, de uma relação entre mulher e homem, diferente de Jesus, que eles admitem, olha para você ter uma ideia, eles admitem que Jesus ele veio através de um milagre, de uma obra de Deus, que Maria realmente era virgem e que Deus foi que gerou Jesus no ventre de Maria. Eles até admitem isso, mas não admitem que Jesus é Messias, é o Messias pelo fato de Jesus não ser da tribo de Judá na ótica dele, até porque se Jesus não tinha pai terreno, significa que ele não era de tribo de Judá, né? Porque na verdade Jesus no Novo Testamento ele é chamado de filho de Davi, da tribo de Judá. Só que como Jesus não teve pai terreno, significa que ele não é da tribo de Judá e não é da descendência de Davi. Sendo assim, o Messias terá que ser da descendência de Davi e da tribo de Judá na ótica e na visão dos judeus. Outra coisa que os judeus não acreditam é no Novo Testamento. O Novo Testamento para eles é simplesmente uma história. Primeiro porque não foi escrito em hebraico, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, mas foi escrito, nós sabemos que foi escrito por judeus. O único grego que escreveu o Novo Testamento foi Lucas. O restante, todos eram judeus. Só que o Novo Testamento, ele não foi escrito na língua hebraica originalmente. O Novo Testamento foi escrito no grego. E eles não acreditam que o Novo Testamento faz parte da palavra de Deus. O Novo Testamento é uma história inventada. O Novo Testamento não o Novo Testamento é um livro que foi escrito depois pelos apóstolos de Jesus, pelos discípulos de Jesus, feito para criar uma outra religião, o cristianismo. E para eles o cristianismo é uma farsa. Para os judeus, o cristianismo é uma farsa. E eles consideram também os apóstolos de Jesus traidores, que trocaram o judaísmo pelo cristianismo. Saíram do judaísmo e criaram o cristianismo. Então, o cristianismo é uma invenção na ótica e na percepção dos judeus. E quando se fala principalmente do apóstolo Paulo, aí é que eles têm ódio mesmo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é visto pelos judeus como um traidor, que sendo um judeu, tá, legítimo, da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo, que para eles não era apóstolo, eles nem têm essa nomenclatura, esse título, né? Os judeus não usam esse título, eles usam o título rabi, rabino, mas não apóstolo. E o apóstolo Paulo, para eles, o apóstolo Paulo é um traidor do judaísmo, que escreveu o Novo Testamento para dividir o povo e para o povo não seguir mais o judaísmo. É interessante que eles dizem que o judaísmo, eles usam só a Torá, né? Você sabe que a Torá
é somente os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Quer dizer, então, esses 5 livros da Bíblia é o livro que eles seguem. E o grande mestre dos judeus é Moisés. Moisés, Abraão foi o criador, o pai do judaísmo, como também do islamismo, porque Abraão é pai tanto do judaísmo como do islamismo. O judaísmo por causa de Isaac e o islamismo por causa de Ismael. Ismael foi o precursor, o inventor do islamismo, tá? Agora, eles tiram da Torá toda a base doutrinária para eles. Então, eles não acreditam no Novo Testamento, não acreditam na divindade de Jesus. Eles dizem que Deus jamais poderá se encarnar, virar gente, virar homem. Deus é Deus e o homem é homem. Eles não acreditam que Deus veio até nós através de Jesus. Eles acreditam também que rabino, dentro da categoria de Jesus, já tinham muito naquela época. Então Jesus tinha uma pregação diferenciada dos outros rabinos, e até alguns rabinos hoje dizem que mensagens que Jesus pregava na época, outros rabinos também pregavam. Eu concordo que existiam muitos rabinos e muitos na época candidatos a Messias. Não tinha só Jesus, mas Jesus era o único que correspondia à exigência e às características de um Messias naquela época. Então, por exemplo, eles não acreditam no retorno de Cristo, de Jesus, porque diz que Jesus simplesmente foi um homem comum e jamais ele foi para o céu. Ele não está no céu. E também, por exemplo, eles acreditam que Maomé, Jesus e Maomé e Buda, religião budista, né? Geralmente os asiáticos são budistas. Eles acreditam que Jesus, Maomé e Buda são tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre eles, dizem os judeus. Por isso que nós temos que nos preocupar com uma coisa. Eu sei que nós, cristãos, muitas vezes, a maioria, eu estou percebendo na maioria das pregações que eu estou ouvindo, e eu fiquei um pouco assustado com o que eu tenho. Eu estou um pouco assustado com o que eu estou ouvindo, pelo o que eu estou vendo nas igrejas e os pregadores, pregando só o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é um livro completo, 66 livros. Mas nós não podemos nos ater somente no Antigo Testamento. Nós não podemos nos deter somente naquilo que o Novo Testamento diz. Aliás, o Antigo Testamento, perdão. Nós somos cristãos e nós precisamos pregar o novo, vinho novo, tá? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tá? Jesus falou, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus falou que ele, não a Torá, não a lei de Moisés, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos sair fora das pregações do Antigo Testamento que não apontam para ele. A maioria das pregações que eu tenho ouvido são pregações sem Cristo, sem Jesus. A mensagem da Bíblia é mensagem cristocêntrica. E nós cremos em Cristo de forma assim tremenda. Eles não creem em Cristo. E sabe o que acontece aqui? Importante que eu vou te falar agora. A Bíblia diz assim,
2 Coríntios, preste atenção nesse texto, capítulo 11, versículo 3. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quer dizer, o que acontece? O diabo, de uma forma sutil, bem estratégica, ele quer tirar, presta atenção no que eu vou te falar, ele quer tirar a pregação de Cristo. Ele quer tirar o evangelho do meio da igreja. Ele quer que o cristão evangélico, que o pastor evangélico, não pregue o evangelho. Essa é a grande verdade da palavra. A única coisa que o diabo não quer é que a gente pregue o evangelho. Paulo fala em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não podemos abandonar o evangelho, a pregação do evangelho. Não existe outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo, ressuscitado, Jesus ressuscitado. Olha o que Paulo fala em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, eu acredito que uma grande estratégia do inimigo é fazer com que você não pregue e não ouça o evangelho. Ele quer que eu e você abandone o evangelho e fiquemos na historinha. Olha o que Paulo fala em Hebreus. Nós devemos deixar os rudimentos elementares. Em Hebreus, ele diz que nós precisamos abandonar os rudimentos, devemos abandonar as fábulas, né? As analogias. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 6. Olha aqui. Por isso, Hebreus 6, versículo 1, por isso deixemos os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares, e avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, e do ensino de batismo e imposição de mãos e ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Então, o que Paulo está dizendo? Existem doutrinas maravilhosas como essas aqui que nós falamos, mas existem coisas mais extraordinárias para alcançarmos e para avançarmos. Olha o que ele fala no capítulo 5. Olha o que ele fala no capítulo 5, no versículo 11 em diante. Olha o que de Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestre, levando enquanto tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. É para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que coisa interessante. Então, precisamos avançar, inclusive nessa questão, quando nós falamos de doutrina judaica, né? Muitas vezes a gente quer, né? Existem muitas coisas boas no judaísmo, muitas coisas boas, muitos ensinamentos, muitas práticas bacanas, entendeu? Mas existem coisas que a gente não pode
Por exemplo, os judeus acreditam na reencarnação, por exemplo. Eles acreditam que existe reencarnação. Olha que coisa. Nós cristãos não cremos na reencarnação de forma nenhuma. Por que nós não cremos? Porque a Bíblia diz que está ordenado morrer o homem uma vez e segue-se o juízo. Quer dizer, então o homem está ordenado morrer, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Olha aqui. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Então, o homem está ordenado morrer uma só vez. Então não tem. Então os judeus acreditam que existe a reencarnação. Isso é uma prática espírita que os judeus acreditam, tá? Então, se você que é cristão gosta, né, de doutrinas judaicas, elas vão contra ao cristianismo. Nós não somos judeus e nós não usamos práticas judaicas. Nós não andamos na doutrina de judeu. Paulo falou que os judeus estão na contramão de Deus. É só você ler em Romanos. Tá? Paulo fala várias vezes sobre isso. Outra coisa que os judeus acreditam, eles creem, eles acreditam nos astros, por exemplo. Eles acreditam na influência da lua, das estrelas, dos astros. Então eles têm um pouco, até porque eles têm a Cabala, o Cabalá, eles têm a Cabala, que é algo além da Torá. A Cabala é um livro de estudo, é uma pesquisa, a parte espiritual, a Cabala, tá? A Torá é a parte deles, literal, a Torá. Mas a Cabala é a parte deles espiritual, é a parte mística, né? É onde eles são místicos, são misticistas. Ainda tem o Talmud. Talmud é outro livro dos judeus que interpreta a Torá. É uma interpretação da Torá. Então, na verdade, o judaísmo é muito mais complicado do que nós pensamos. E o judaísmo, nada mais, nada menos, é uma ameaça. E você sabe que as três grandes religiões no mundo é cristianismo, judaísmo e islamismo. As três maiores religiões do mundo. E hoje, mais do que nunca, já que nós estamos chegando à era do anticristo, muitos judeus estão pregando o judaísmo e existe muita gente no Brasil e no mundo se convertendo ao judaísmo. Outro dia eu soube de uma pastora, de uma mulher aqui em Nova Iguaçu, que deixou a igreja e se converteu ao judaísmo, abandonando Jesus, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o grande Messias Jesus, entendeu? Então, na verdade, são pessoas que são perigosas. E nós, como cristãos, precisamos estudar a palavra. Eu temo, diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Olha outra coisa. Os judeus não acreditam em Satanás. Eles não acreditam no diabo, na existência do diabo. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Eu vou entrar mais profundo dessa pesquisa que eu estou fazendo, mas eu quero estudar mais sobre o judaísmo no intuito de pegar informações deles para ver como que é diferente da nossa
fé em Cristo. Então, eles não creem em Jesus, eles não creem em Cristo, eles não creem na Bíblia, no Evangelho, nos 27 livros do Novo Testamento, eles não creem, eles acham que os apóstolos foram traidores. O apóstolo Paulo foi o pior dos traidores. Eu ouvi um judeu revoltadíssimo com Paulo, dizendo que Paulo foi o fomentador, o criador de uma seita chamada cristianismo, e até alguns deles dizem que foi um propósito até de Deus que Paulo criasse essa religião para que o judaísmo pudesse correr de uma forma mais tranquila, né? Então, eles acreditam que Deus, porque eles não acreditam no diabo, então eles acreditam que Deus permitiu, embora eles não gostem do cristianismo, mas Deus permitiu o cristianismo, né, para que o cristianismo viesse e deixasse mais tranquilo o judaísmo, até porque existia judeus que queriam ser cristãos sendo judeu, queria ser cristão sendo judeu. Pedro foi um deles, que Paulo chamou até a atenção dele em Gálatas, dizendo que ele era dissimulado, que na frente dos judeus ele era de um jeito e na frente dos gentios ele era de outro jeito. Então, muitos cristãos antigamente, no início do cristianismo, queriam ser cristãos, mas não queriam abandonar o judaísmo. Aliás, Pedro, com os outros apóstolos, eles insistiram para manter essa relação e continuar indo no templo adorar a Deus lá, mas eles foram impedidos logo depois da cura do coxo da porta chamada Formosa. Nunca mais eles podiam ir lá no templo, por causa justamente daquele milagre. E aí foi quando Pedro decidiu, junto com os apóstolos, a comprar uma propriedade a qual eles estavam juntando dinheiro para comprar essa propriedade, para se reunir nesse lugar. Na verdade, foi quando Ananias e Safira mentiram e disseram que não era por aquele valor que eles tinham vendido aquele terreno dele, aquela propriedade. Então, na verdade, o que aconteceu? Pedro não queria sair do judaísmo. Pedro não queria. Ele queria que o cristianismo fosse um braço e que os judeus negassem o judaísmo, ou que continuasse sendo judeu. E tanto é que a questão da circuncisão ainda era muito discutida, quando, na verdade, eles achavam que podiam ser cristãos e fazer circuncisão. E Paulo disse: ou vocês são judeus ou vocês são cristãos. Quem se alia a Cristo não faz circuncisão, porque a circuncisão é feita espiritualmente no nosso coração e não na carne, no prepúcio, como era feito, como até hoje é feito a circuncisão. Embora descobriu-se que a circuncisão ela tem um efeito medicinal, saudável, e evita alguns tipos de doenças e tal. Eu pesquisei sobre isso, mas nós cristãos não circuncidamos. Até Paulo fala: quem se deixa circuncidar está caído da graça. Quem se deixa ser... Então, Paulo, por isso que ele fomentou, ele foi um dos que mais foi criticado pelos judeus por causa dessa opinião dele, que não tinha como ser um pouco judeu e um pouco cristão. Como também hoje não se pode ser nenhuma coisa nem outra. Aliás, você tem que ser uma coisa ou tem que ser outra. Tá bom, gente? Esse vídeo para você, vamos colocar lá no YouTube, nas redes sociais, para que você possa compartilhar com seus amigos. Se você puder, eu estou com esse canal agora no YouTube, tem poucos inscritos, tá? Eu perdi um canal
com quase 1.000 inscritos. Eu perdi, eu vou falar disso várias vezes, eu perdi um canal com quase 1.000 inscritos, que eu poderia estar fazendo live pelo YouTube hoje, tá? Porque faltava pouquíssimo, era 960 inscritos que eu já tinha no meu canal. Eu perdi todos eles, tá? E eu não consigo recuperar o meu canal no YouTube. E eu tô com esse canal agora novinho, não tem nem 20 inscritos, tá? Eu queria contar com você para você me ajudar a levantar esse canal e nós começarmos a fazer lives e mensagens que vão impactar, que vão mexer com a estrutura desse mundo, tá bom? Então eu vou falar muito sobre escatologia, muito sobre cursos bíblicos. Nós vamos estar falando bastante coisa aqui para que você realmente venha a ser um instrumento na mão de Deus. Então, deixa eu te falar, curta o meu canal, tá? Se inscreva no canal e adicione o sininho para você receber notificações. Por enquanto eu estou gravando no lugar e botando lá no YouTube. Mas vai chegar um dia que eu vou fazer live direto lá. Me siga no Instagram também, me siga no Facebook e também no Telegram, tá bom? Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos continuar nessa batalha. Olha, nossos cursos também, tá? Curso de escatologia, curso de hermenêutica, vários cursos nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Graça e paz.